Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele pra faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas... Olá, meus amigos, eu sou Jorge Luiz, este é o podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, ou seja, aonde tiver internet. Xixová é o pico, é a montanha mais alto aqui da cidade. Olha a pérola que disse o André Valadão. Olha a pérola que ele disse. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele pra faculdade. Então, ele disse aí, a faculdade ia acabar com a vida do seu filho, não manda ele para a faculdade. Ou seja, a faculdade tem o poder de destruir a mente da sua filha. E o que é pior, ele centraliza, ele diz filha. Ele não diz filhos, ele diz filha. Não manda, vai vender picolé na garagem. O povo ainda te bate. Ah, mas eu não queria... Vai vender picolé na garagem. Vai vender picolé na garagem, que aí você evita de ser uma vagaba, que é isso que ele quer dizer, que a filha que vai para a faculdade vira uma vagaba, mas vendendo picolé na garagem você não fica uma vagaba. Meu filho pra ele, você criou pra quê? Pra ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho pra quê? Criou sua filha pra quê? Pra virar uma... Aonde é, em que Bíblia que está dizendo que se você criar o seu filho na igreja, aonde é, em que Bíblia está dizendo que você criar o seu filho dentro dos seus costumes, que ele vai seguir? Está cheio de filhos, filhas de pastores, filhos de gente que cresceram dentro de igreja, trabalhando em boate, vendendo o corpo. Ou seja, isso não foi evitado. A igreja não evitou. Está cheio de gente criado em igreja, dentro dos presídios e da cadeia. Não é criar o cidadão dentro ou a cidadã dentro de uma igreja que vai evitar que ela seja vagaba. Eu, Jorge, conheço várias e muitas pombagiras de igrejas. São mulheres que estão dentro de igreja, têm N's e N's casamento. Ou seja, essa pregação do André Valadão, manda ele fazer isso aí para os filhos deles. Vê se os filhos deles não são estudados. Não sei, às vezes até não é. Que o pai que tem uma cabeça dessa... Vagabunda! Você criou para ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma, e é rodada, é doida, você sabe o... André Valadão, você é um pastor de renome, criado. Aonde isso? Que você cria um filho para ele ser santo. Você cria um filho. Agora, se ele vai decidir seguir os padrões, é outra coisa. É ele. Eu não consigo dar para ele a minha mente. Eu consigo explicar tudo que eu faço, tudo que eu determino, tudo que eu coloco ele no evangelho. Mas não é garantia que ele vai seguir. Não é. O evangelho, André Valadão, precisa-se de conversão. A pessoa, ela recebe todos os ensinamentos dentro do evangelho, mas se ela não se converter, não adianta nada. Serve até de princípios para alguma coisa na vida, é verdade, não precisa de conversão, mas para seguir, para ser uma pessoa que segue os caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso conversão.
porque todos que são juízes, advogados, aprendem muito e muito sobre a Bíblia, mas eles só são juízes e advogados. Eles não têm a parte espiritual, não houve uma conversão. E até aqueles que ouvem, como você, fica difícil de duvidar se realmente você crê em Jesus. Crê em Jesus, eu estou falando. Não estou nem falando em Deus, estou falando em Jesus. Porque nos ensinamentos de Jesus, nos mandamentos de Jesus, não existe essa besteira que você está falando. Filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um Tá bom, sonho. então você sabe, tá certo. Agora melhorou um pouco. Você sabe a filha que você tem. Você está vendo que a sua filha tem uma tendência vagaba. Então você não deixa ela ir para a faculdade, porque chega lá, a vagaba, não sei nem como é que eu falo. Quando chega lá, aquela tendência de vagaba dela vai aflorar, é isso? Na rua, essa tendência vagaba não vai aflorar. Vendendo sorvete não vai aflorar. Trancar dentro da igreja não vai aflorar. André, em que país, em que mundo você vive? País eu sei que você vive aí na terra do Tio Sam. Por isso você fala essas besteiras aí, porque só fala para pessoas de língua portuguesa. Então os efeitos acontecem aqui no Brasil. Mas eu duvido muito se o país chamado Estados Unidos é favorável a essa tese tua aí. Isso eu duvido, mas em todos os casos, vai saber. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Aí seu filho tá lá. Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacá, balagabá. Então aí a pessoa se forma, né, na faculdade e ela deixa de acreditar em Deus. Quer dizer, que se a pessoa se forma, ela deixa de acreditar em Deus, é isso? Quantos filhos de doutores eu conheço? Quantos filhos se formaram em faculdade dentro da igreja e estão lá dentro da igreja até o dia de hoje? Eu conheço médicos, filhos de crente, doutor Valadão. Eu conheço médicos, filhos de crente, que cresceram dentro da igreja, hoje são médicos e continuam temendo a Deus até o dia de hoje. Que birosca é essa que você está falando, rapaz? Que merda é essa que você está falando? Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback dos anos 60 até 2010. E também toca o melhor da música cristã. Música cristã, porque para mim, Jorge, música cristã são músicas tiradas da Bíblia. Mas qualquer um pode cantar a música cristã. A música cristã, qualquer um pode cantar. Música cristã, para mim, não é louvor. Porque louvor, no que eu entendo, só é cantado para Deus. E você não ganha um tusta furado. Mas vamos continuar aqui com as asneiras, as besteiras faladas pelo André Valadão. Aliás, ele já está se tornando o papa das besteiras. Porque essa não é a primeira, nem a segunda. E provavelmente não será a última. Já passou da hora de, quando ele aportar aqui no Brasil, o Ministério Público pegar ele e dar uma boa intimação. Baga, baga, baga. Você vai falar de Jesus e fala assim, não fala de Deus pra mim, não. André, eu conheço gente dentro da igreja que você não pode falar de Deus para ele. Dentro das igrejas. E o cara tá sentado no banco e alguns, como eu conheço, até são músicos lá dentro. Mas não querem ouvir
nada de Jesus. De Deus eles até querem saber, mas de Jesus não querem saber nada. A faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. A faculdade vai acabar com a vida do seu filho. Eu sei, não sou nenhum trouxa, que existe aquele negócio que na faculdade a maconha, pode falar isso aqui, roda livre, eu sei disso daí. Eu sei. Mas acontece, André Vadão, que você vive aí nos Estados Unidos. E é justamente aí que tem trilhões, dezenas, centenas de filmes de faculdade daquelas repúblicas aonde corre uma cachaça da bexiga, uma droga infernal. É aí, não é aqui no Brasil. É aí, através de filmes, seriados de televisão que mostra como é uma faculdade e não é uma faculdade de esquerda, é uma faculdade. A droga corre solto aí nos Estados Unidos. A cachaça nas repúblicas rola a rodo e isso é mostrado em filmes e seriado. No Brasil não deve ser diferente, porque agora dizer que o seu filho, só por causa disso, ele vai usar, meu amigo, nos anos 60 e 70, eu já era rapazinho. E a droga era a febre. Muitos dos meus amigos usavam droga. Alguns experimentaram e ficaram lá até hoje. Alguns experimentaram e não aceitaram. Mas eu, Jorge, nunca experimentei. Nunca. Não sei, eu sei o cheiro de algumas drogas, mas nunca coloquei aqui nem mesmo cigarro. E sabe de uma, seu André? A minha mãe não era evangélica de igreja nenhuma. Era uma católica. Era uma católica. Eu nunca fumei cigarro de papel, nem de palha, nem o fedido, e nem botei coisa no meu nariz que não fosse legalizada. Então, André, vá com essa conversa pro quinto dos infernos que você saiu, porque eu tenho dúvida se você ainda é alguém que serve a Deus, a não ser um fanfarrão usando a palavra de Deus. Eu tenho dúvida. Então, crentes, por favor, não ouça essa figura aí. Não ouça. Isso aí é voz de demônio. Não use. Vão para a faculdade, estudem, se formem, seja homem, seja mulher, e vivam a sua própria vida independente. Não quer dizer que se você estudar, você vai abandonar Deus. Sabe por quê? Porque tá cheio de gente que não tem nenhum estudo nenhum e estão deixando as igrejas. Tá cheio. E tá cheio de pombagira de igreja. Essa é a pior. Várias irmãs de cabelão, saião, ou até de cabelo curto e boca pintada, são pombagiras de igreja. Tá lá dentro da igreja queimando a rosca sem dó. Sem dó. Aí você vai ouvir esse camarada aí, vai ouvir, depois você não vai estudar, você não vai ganhar um bom salário, você não vai ter um curso técnico, você não vai ter nada na sua vida, vai ficar na dependência dos outros, porque Deus quis que você não estudasse. Em que Bíblia está escrito isso? É numa cabeça suja de uma pessoa como essa. Aí você casa lá com um cristão de Araque, cachaceiro, manguaceiro, drogado, que vai te dar 3, 4 coças durante o dia,
Mas você não pode separar, porque Deus não quer. Deus quer que você fica tomando cacete até umas horas. Porque se você abandonar o cara, você não está carregando, você não está se livrando da sua cruz. Nananina, não. Você chega pro cara, você está apanhando do cara, chega para ele, senta ali, fala pro camarada: meu amigo, é o seguinte, a partir de hoje, se você relar a mão em mim, eu vou pegar eu e as crianças e vamos vazar. Quando tu sair para trabalhar, nem as baratas você vai encontrar, se você rolar mais a mão em mim. E pronto. Ou você muda, ou já era. Porque se você ficar... Quantos casos, seu André, que nós ouvimos aqui, de irmãs, até um dos casos da minha própria igreja, que o marido mandou ela falar com Jesus antes da época, porque ela não largava da situação dela. Então, de uns anos para cá, já faz uns 20 anos que eu não dou mais esse conselho para crente nenhum. Se você casou, tá tomando porrada, o cara não quer saber de Jesus, caia fora. Porque a Bíblia diz que o marido, que a mulher crente santifica o marido. Não é assim que a Bíblia diz? Mas o cara não quer saber, o cara continua na gandaia, na sacanagem e te dando uns cascudos ainda. Fica aí. Ouve o André Valadão e fica aí, ó. Mas vamos continuar no assunto aqui, porque esse assunto é terrível. Manda, vai vender picolé na garagem. Vai vender picolé. Ah, mas eu não criei meu filho pra isso. Você criou pra quê? Pra ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho pra quê? Criou sua filha pra quê? Pra virar uma vagabunda? Se a tua filha for pra faculdade, ela vai virar uma vagabunda, hein? Então não vá. Porque fez faculdade, vira vagabunda. Vira vagaba. Fez faculdade, entendeu? As pessoas que não têm faculdade, que só tem o primeiro grau, o segundo grau, essas aí não viram vagaba, tá? Você vai aí nas boates aí, chega lá, você só vai encontrar pessoas de faculdade, tá? Você só vai encontrar pessoas de faculdade lá na boate, tá? Você não vai encontrar ninguém no ensino médio, não, só na faculdade, tá? Vendendo picolé também não tem vagaba. Vendendo churrasquinho na praia também não tem. Aquelas pessoas que vendem aquelas coisas na rua também não tem vagaba, tá? Não tem. Só tem vagaba na faculdade. Então não vá para a faculdade. Não vá, porque lá eles vão te ensinar a ser vagaba. Você criou para ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma e é rodada. Meu amigo, eu conheço vários, eu não posso falar nome aqui, mas eu conheço várias pessoas que são juízes, são membros de igreja. São juízes. Eu conheço 2 delegados que são gêmeos, membros de igreja. São 2 irmãos gêmeos, 2 delegados, os 2 são membros de igreja, os caras são delegados. Juiz, eu conheço pessoas da Polícia Federal que são membros de igreja, eu conheço. Não posso falar nome aqui porque não interessa, não é o caso. As pessoas têm faculdade, não viraram vagaba. Agora, o que você deixa entrar na sua mente, na minha Bíblia está escrito assim, que nós não podemos evitar que os pássaros voem na sua cabeça, mas você pode evitar que eles criem ninho. Eu tenho a idade que eu tenho, já passei dos 40, nunca usei droga na minha vida. Nunca fumei um cigarro aí, Hollywood, Beverly, seja lá o que for, nunca fumei, Marlboro,
Nunca cheguei perto, nunca botei nem na boca. O cheiro me incomodava, quer dirá do outro lá. Então, eu posso dizer que faz 200 anos que eu não fumo. Por que eu digo que tem 200 anos que eu não fumo? Porque minha mãe nunca fumou, meu pai nunca fumou e eu nunca fumei. Aí soma nossas 3 idades e vai dar 200 anos. Pronto. Agora, as pessoas que querem experimentar, que querem usar, elas vão usar independente de faculdade, independente dessas coisas aí. Ela vai usar. Você pode trabalhar na copa, no ser garçom de uma boate e nunca se envolver com vendas de corpos. Entendeu? Você pode ser funcionário da boate, trabalhar na copa, trabalhar no garçom, trabalhar na faxina e nunca se envolver no que a boate faz. Ou pode, é se você querer, se você achar aquilo gostoso e querer cair para dentro. Você é livre, não precisa ter faculdade, tem que ter cabeça boa. Tem que ter temor de Deus, que é o que você não tem, pelas coisas que você faz e fala ultimamente. Para mim, eu poderia até falar diferente. Para mim, a maioria desses pastores, apóstolos e bispos de televisão são pessoas caídas do reino de Deus. Mas estão ali somente para enganar. E como tem muito trouxa, o golpe do bilhete premiado só mudou de roupa, mas ele continua. É o golpe do bilhete premiado com roupa nova. Estudem. Façam faculdade, não ouça esse cidadão aí. Não ouça. Na verdade, quando ele falar, cita a palavra de Deus, a palavra de Deus que eu estou falando é a Bíblia. Quando ele lê a Bíblia, pode receber. Mas quando ele interpretar, pule fora. Porque vem essas pérolas aí. Eu sou Jorge Luiz. Este é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová é o pico, é a montanha mais alta aqui da cidade. Xixová, a estação local. Já ficou muito grande esse vídeo.